teve um co-irmão nosso, ou um rival, escolha o termo que você quiser. O pau quebrou no Flamengo essa semana por causa de SAF. Teria vazado um áudio do Rodolfo Landim, presidente atual do Flamengo. Tem eleição no Flamengo ano que vem pro próximo triênio, 24, 25 e 26. E o Landim tá pensando em transformar o Flamengo em SAF no modelo que você gosta. Que vou ter uma injeção de capital, mas sem perder controle acionário, que é o que o Bayern de Munique, por exemplo, tem lá na Alemanha. A visão do Landim, eu já discuto isso aqui no programa há muito tempo, e eu acho que ele não tá... Enfim, quem sou eu para falar de Flamengo? Mas eu acho que a visão dele não é uma visão ruim, porque assim, o Flamengo hoje percebeu que é super importante ter um estádio, e pro próprio Flamengo tá incômodo essa situação de dividir com o Fluminense, tem hora que o Vasco quer jogar também. Eu sou da linha que eu acho que todos têm que jogar. Por outro lado, eu também tenho a consciência de que 2023 não é 70, 80, 60, que o gramado era horroroso, e vamos lá, mola-se embora, vamos jogar. Hoje o futebol te exige uma qualidade maior de gramado. O problema é que o Flamengo não tem um estádio próprio, nem o Fluminense, aí gera problema. Se cada um tivesse seu estádio e usasse o Maracanã para os clássicos e para jogos especiais, dava para todo mundo jogar. E a atual diretoria do Flamengo está percebendo que é importante ter um estádio próprio mesmo. Sendo que um estádio é muito caro. Então o Flamengo tem duas opções. Se ele for construir estádio, ou ele vai, se for irresponsável, vai se endividar, ou vai ter que passar por um período deixando de investir pesado no futebol para ir pagando o estádio, para daqui uns anos voltar a ter o investimento que ele tem hoje. Então o Landim viu na possibilidade da SAF, eu vendo um percentual, com esse dinheiro eu jogo inteiro no estádio, continuo com o controle acionário e não deixo de investir pesado no futebol. Seria o cenário ideal. Então, tu vê com bons olhos esse modelo, e eu acho que literalmente, cada um do seu jeito, a maioria vai partir para o modelo de SAF. Isso que você está dizendo há mais de um ano já é sabido, que o Flamengo quer fazer isso. O Flamengo quer vender 20% da sua SAF, pode ser que esse valor aumente ou diminua, para ter o estádio. E o Fluminense pensa também em ter SAF, desde que tenha o controle acionário. O que o Vasco, o Cruzeiro e o Botafogo fizeram foi um erro monumental. Eu disse isso aqui em novembro. É um erro monumental, porque você fica na mão de terceiros. Botafogo com 90%, Cruzeiro com 90%, Vasco com 70%. Se por acaso o Vasco tivesse feito um campeonato brasileiro razoável, a situação, no caso da ex-chapa roxa, ganharia a eleição. Através, com o caso Alberto Osório, seria o nome que ganharia a eleição. Porque o Vasco foi muito mal no futebol, eles ficaram preocupados e tiveram que fazer essa junção. E aí eles já partiriam para vender mais 20% mesmo. Porque aquela história de dívida oculta que o Jorge Salgado falou para o Fábio Azevedo em junho, julho, no começo do Campeonato Brasileiro, o Vasco ganhou do Atlético Mineiro, empatou com o Palmeiras, aí ele deu uma declaração, o Vasco tem 200 milhões de dívida oculta. Aquilo é uma senha para o Vasco vender mais 20%, para o Clube de Regatas do Vasco vender mais 20%. Só que isso se perdeu no meio do caminho e tal, porque isso, na verdade, aconteceu o quê? Na hora de fazer o balanço, eles consideraram não era uma dívida provável, era uma dívida possível, então não vamos colocar. Só que você tem que colocar em notas. Eles não colocaram em notas. Olha, tem problema aqui que pode dar 200 milhões. Então, quando eles venderam para o torcedor uma ideia de que a dívida era 700 e pouco. Não era. Era maior. É porque eles tinham que dizer que eles estavam equacionando o clube que estava lá. Eles não podiam dizer o valor que estava ali. Porque, evidentemente, o Vasco teve inúmeros prejuízos porque caiu para a segunda divisão e ficou na segunda divisão. Então, ali, você já tinha uma ideia de, olha, a gente ganha isso aqui, dá mais 20%. Eu acredito que a torcida do Vasco, pelo tanto que ela sofreu esse ano com o futebol e está sofrendo até agora, ela percebe que se o Vasco conseguir encontrar um outro caminho, o Vasco pode voltar, em sendo ele, Vasco, quem comanda, ter um outro caminho em termos de visão, porque a empresa não necessariamente, como eu disse aqui, ela vai buscar título, a empresa não necessariamente está preocupada com aquilo que o torcedor está. Então, esse é um caminho que os outros clubes naturalmente vão fazer. Acho muito difícil um clube entrar. Não, senão um clube pequeno, um clube que não tem torcida e tal. Claro, o cara compra tudo porque, enfim. Agora, para os gigantes do futebol brasileiro, fundamentalmente, os 5 gigantes, o Vasco está entre eles, e para outros clubes que estão entre os 12, que já viram o que aconteceu com os demais, há uma tendência natural de manter o controle acionário. Alguns podem ficar como associação, mas a grande questão da SAF, isso eu cheguei a falar muito na época. Você pode ter a SAF, ter até 100% do controle. Porque é como se você tivesse um outro CNPJ para o futebol.
Isso o Botafogo tentou fazer na primeira década do século, não foi permitido. Na época do Bebeto, que era o presidente do Botafogo. Eles tentaram um outro CNPJ, acabou não funcionando, que era justamente para a dívida fica aqui e nós trabalhamos com futebol do outro lado. Então os clubes percebem que isso pode ser uma boa, mas claro, estão pesando, estão vendo se essa lei vai ter alguma modificação, a lei pode ser mudada, pode melhorar para o clube uma coisa, porque ela foi feita de uma maneira que quem entrou primeiro nela entrou para se arrebentar. Eu digo dos grandes clubes, quem entrou para se arrebentar. Então agora a situação é uma situação em que o Vasco deve tentar reverter o quadro. Por isso que eu estou dizendo aqui, não importa quem é que vai reverter o quadro, se é o Sérgio Frias, se é o Dieguinho, se é o Pedrinho, se é o Zezinho, o Guinho, o Luizinho, não interessa. Interessa o seguinte, tô com isso aqui na minha cabeça. E aí, o que vocês acham? Tem meu apoio. Agora, não tem meu apoio para mesmice. Para ficar nisso aí, chorar me engano, pois é, não vimos o contrato. Como não viram o contrato? Os conselheiros todos votaram naquilo. Mas eles votaram sem saber, então são todos irresponsáveis. Então, isso eu não aceito. Agora, vamos tentar reverter isso aqui? Tem apoio? Tem que ter apoio. Tem que ter apoio. Não apoio meu, não. Tem que ter apoio meu, teu, da torcida do Vasco, porque isso pode ser um caminho que salve o Vasco de um futuro que é muito complexo. Porque você diz assim, não, mas tem injeção de capital ano que vem. Então, depois tem no outro. Sim, depois não tem mais. Acabou. Mas tem a dívida do Vasco que está resolvida. Você esteve aqui com o Jorge Salgado, você mesmo falou, mas tem 30%, esse 30% de quem? Se eu estou na dívida, se eu estou... E outra coisa, o Vasco tem o RCE para pagar. Ele tem que pagar em 6 anos um determinado valor. Ele está pagando o mínimo. Se ele pagar o mínimo em 6 anos, ele não paga aquilo que ele tem que pagar. E como é que você faz com isso? Então, tudo isso precisa ser devidamente visto. E, felizmente, na minha cabeça, pode ser que eu esteja enganado, porque o torcedor é muito volúvel, ele pode chegar em determinado momento, ser atraído por algum ato midiático que o leve, que o induza a erro, como foi a SAF. A SAF foi uma indução ao erro, dizer, não tem outro jeito. Tá bom, mas tem vários jeitos de fazer SAF. Eu conversei com o Jorge Salgado numa reunião do Conselho de Beneméritos, antes de fazer a venda, antes de fazer a primeira votação de modificação do estatuto. Terminou a reunião no Conselho de Beneméritos, eu falei, eu estou muito preocupado com o Vasco. Eu também estou muito preocupado. Tá bom. Por que o Vasco não busca que alguém... ele pode vender uma parte, já que você entende que é um caminho. Mas por que o Vasco não mantém o controle acionário? Porque a gente não vai encontrar ninguém tão bonzinho assim. Os outros vão encontrar, porque é o que eles estão procurando. Porque é natural, o cara sabe o potencial que ele tem. E todo mundo sabe o tamanho da torcida do Vasco. O Vasco tem torcida no Brasil inteiro. O que você pode arrecadar com o torcedor do Vasco em projetos que interessam ao torcedor do Vasco, o torcedor do Vasco sistematicamente faz. Você lembra lá daquela que você até participou, motivou, daquela campanha de associação. Aquilo é uma demonstração até onde o torcedor do Vasco pode ir. Então, se você entrega para o torcedor do Vasco vai voltar pela paixão que ele tem, que não é uma paixão de meia dúzia, é uma paixão da maioria esmagadora da torcida do Vasco. A torcida do Vasco tem muita paixão pelo clube. Então, isso poderia levar a que o Vasco tivesse um outro desenvolvimento. Quando você escolhe o caminho que foi escolhido, aí você fica na mão de terceiros. Eu abomino a ideia de o Vasco estar na mão de terceiros. Abomino a ideia do presidente do Vasco dizer assim, eu quero colocar um auxiliar, não. Você trata da piscina, ou trata do basquete, ou trata do vôlei, ou trata do futebol, não. Isso é terrível para a instituição. E para mim foi uma situação muito constrangedora que o Vasco viveu. Não é eu volto a falar, o Pedrinho viveu. Não, o Pedrinho ali naquele momento ele está como se fosse uma representatividade do Vasco. Como alguém que foi eleito presidente pelo quadro social do Vasco. Ainda não está empossado. Então aquilo é uma coisa muito grave para o Vasco. Então você tem que parar para pensar, poxa, mas o presidente do Vasco hoje, se ele quiser botar um auxiliar no futebol, ele tem que perguntar para terceiros. É essa a situação que nós estamos vivendo.